Esta conferência será gravada agora. Boa tarde a todos. Esta videoconferência é uma demanda da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, por parte da Vigilância Epidemiológica, e contempla o componente de educação em saúde e educação permanente do Núcleo de Atenção Primária à Saúde e do setor de programas estratégicos na temática Trabalho e Saúde do Trabalhador. Tem como objetivo alinhar o atendimento antirrábico humano pós-exposição no município de Montes Claros, conforme os protocolos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, além de estimular as notificações relacionadas à exposição antirrábica e acidentes de trabalho também decorrentes deste evento. Ratifica a atenção básica como porta de entrada para o atendimento antirrábico humano dentro das ações de vigilância em saúde garantidas pela Política Nacional da Atenção Básica, a nova PNAB de 2017. Faço-lhes a apresentação dos nossos palestrantes desta tarde. Amanda de Andrade Costa, enfermeira, referência técnica de acidentes com animais peçonhentos e profilaxia antirrábica humana, do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador, da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros. E o Alisson Mendes Santos, técnico em enfermagem, também estudante do curso de Direito, referência para a administração da vacina antirrábica humana da Vigilância Epidemiológica de Montes Claros, lotado na Estratégia de Saúde da Família Vera Cruz. E eu, Tiago Monção, enfermeiro responsável técnico da Estratégia de Saúde da Família Vera Cruz, da qual está lotado o serviço de administração da vacina antirrábica, serei o moderador desta videoconferência. Peço, por gentileza, que editem suas informações pessoais colocando o nome completo, função e ESF, ao exemplo, João José, traço médico, traço ESF retenção. Esta videoconferência está sendo gravada e, posteriormente, seu conteúdo poderá ser acessado por todos os interessados nos canais digitais disponíveis. Fiquem à vontade para, ao longo da conferência, fazerem perguntas e, para tanto, estará disponível o chat e, ao final da apresentação, as perguntas selecionadas serão repassadas aos palestrantes para discussão. Tenham todos uma excelente tarde e desfrutem da nossa apresentação. Passo a palavra aos palestrantes para iniciarem a nossa capacitação. Pessoal, boa tarde. Como o Tiago já apresentou, eu sou a Amanda. Eu estou como referência do atendimento antirrábico humano aqui na Superintendência Regional de Saúde. Aí, antes da gente começar, Tiago, eu só queria esclarecer uma coisa. Você vai anotar aí as perguntas que eles vão fazer pelo chat? Sim, estarei anotando, acompanhando e anotando as perguntas. Tá. Eu peço a paciência de vocês, porque a gente teve problema aqui com a conexão também, tanto que a gente está conectando pelo celular, pela rede móvel, mas eu espero que dê tudo certo, viu? Então, o objetivo dessa nossa capacitação é fazer o alinhamento desse atendimento antirrábico humano pós-exposição no nosso município, porque nós já fizemos esse alinhamento em outros municípios, utilizando os protocolos vigentes que são do Ministério da Saúde e protocolo da Secretaria de Estado de Saúde. Eu queria esclarecer para vocês por que a gente resolveu fazer essa capacitação. Há muito tempo eu estou querendo essa capacitação, porque a gente vem percebendo que tem várias inconsistências vindas do atendimento inicial, né, que é na saúde da família, nos hospitais, no Alfeu. E aí, eu e o Alisson, no início desse ano, a gente sentou e a gente ficou tentando arrumar uma alternativa para a gente fazer o levantamento dessas inconsistências. E aí, a gente decidiu que toda inconsistência, todo erro, toda prescrição, notificação, que fosse incoerente com as nossas legislações vigentes, que o Alisson ele ia salvar esses documentos na pasta, ele digitalizou todas as notificações, prescrições,
por unidade de saúde. Então, a gente sabe dizer para vocês qual unidade de saúde, né, tem tais inconsistências. Aí, depois de feito isso por um tempo, a gente sentou, analisou e a gente chegou a essas inconsistências que vocês estão vendo aí na tela. Então, as principais inconsistências que a gente tem aqui no município de Montes Claros são pacientes sem ficha que chega na unidade de saúde Veracruz para tratamento sem ficha de notificação ou com ficha incompleta, paciente que não tem indicação de vacina e chega lá no Veracruz, às vezes se desloca de um bairro do outro lado da cidade sem indicação de vacina e chega lá e volta para trás sem o tratamento porque não tem indicação. Pacientes que foram atendidos utilizando o protocolo antigo, que é o protocolo de 2016 para trás, porque a partir de 2017 a gente já tem uma nota informativa nova, e a gente tem várias outras inconsistências que a gente pontuou aí, né? Paciente que chega lá sem realizar curativo, que chega com cópia de notificação, com prescrição indevida de soro, pacientes que são tratados com intervalo de dose incorreta. Tem algum microfone aberto, gente? O microfone da Daniele está aberto, Daniele. Pacientes que são encaminhados ainda à unidade de saúde do Esplanada, sendo que a nossa referência é a unidade de saúde do Veracruz, onde o Alisson está. Pacientes que são encaminhados para ser administrado a vacina por via de administração incorreta, chega muito lá paciente para administração por via subcutânea, e não existe essa via de administração para vacina antirrábica, né, ou é intradérmica ou é intramuscular. Pacientes que são notificados na ficha de notificação de raiva humana, que é diferente da ficha de notificação de atendimento antirrábico humano, que a gente vai frisar aqui hoje, e tem até aqueles pacientes que nem chegam a ser atendidos na unidade de referência. Eles chegam lá no Veracruz reclamando que chegam na unidade de referência, na unidade de saúde da família, e que são encaminhados diretamente para o Veracruz sem ter o ferimento avaliado, sem preenchimento de notificação. Então, não houve nenhuma mudança nas legislações vigentes relacionadas ao atendimento antirrábico, não. Essa capacitação nossa, ela foi direcionada por essas inconsistências que são muito frequentes para a gente poder tentar alinhar o nosso atendimento, melhorar o nosso atendimento aqui no município. Então, já falando da raiva, os principais transmissores da raiva são caninos e felinos, os quirópteros, que são os morcegos, raposas, primatas, cachorro e gato do mato, bovinos, equinos, suínos, entre outros animais, sempre mamíferos, gente. Não existe transmissão de raiva por outros animais que não sejam mamíferos. E eu reforço isso aqui para vocês, porque a gente pega notificação de mordedura de lagartixa, mordedura de pássaro, e isso não existe. A raiva ela é uma doença transmitida exclusivamente por mamíferos. E eu destaco para vocês o que está aí, as últimas frases que estão aí nesse slide, que não se indica profilaxia da raiva humana nas agressões causadas por roedores. Então, mordida de rato, camundongo, porquinho da Índia, hamster, coelho, não tem indicação de tratamento antirrábico. A gente faz a notificação, porque trata-se de um mamífero, né? Mas não indica tratamento. E chega muita notificação e prescrição no Veracruz, solicitando tratamento para esses casos. Em relação à notificação de acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, essa notificação ela pode ser preenchida por qualquer profissional de saúde. Então, todo atendimento por acidente com animal potencialmente transmissor da raiva, que são os mamíferos, deve ser notificado pelo serviço de saúde por meio da ficha de investigação de atendimento antirrábico humano. E mais para frente o Alisson vai mostrar para vocês que é diferente da ficha de notificação de raiva humana. A ficha de notificação de raiva humana ele é para aqueles casos em que o ser humano, né, a pessoa já tem suspeita da doença raiva. E essa ficha de notificação de acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, ela deve ser preenchida para todo caso de agressão por algum mamífero. Então, a ficha deve ser preenchida na unidade de saúde,
e depois ela vai ser encaminhada lá para o Veracruz, que é a nossa referência municipal aqui de atendimento antirrábico, para que ela seja digitada no SINAM, independente do paciente ter ou não indicação de vacina ou de soro. A ficha sempre deve ser preenchida, o paciente tendo ou não indicação de vacina ou de soro. Ivana, seu microfone está ligado. Desliga para a gente, desativa para a gente. A ficha de notificação, então, ela deve ser encaminhada junto ao paciente para a sala de vacina, lá do Veracruz, a via original, sempre a via original, não encaminhar cópia. E na ausência da ficha, o paciente retornará à unidade de referência, viu? Isso já está bem claro no fluxograma que o Alisson vai falar agora há pouco para vocês. Se houver uma agressão e o paciente chegar lá na unidade de saúde do Veracruz sem a notificação, ele vai ser orientado a voltar para a unidade de referência para que essa notificação seja preenchida. Uma coisa é quando o paciente vai espontaneamente, né? Porque tem horas que o paciente já sabe, já aconteceu um caso com ele já sabe que é lá que recebe a vacina, às vezes eles vão direto. Mas se ele for já proveniente de uma unidade de saúde da família, né, de uma unidade primária de atendimento, sem a notificação, ele será encaminhado para retornar para a unidade de saúde dele para o preenchimento dessa ficha. Agora o Alisson ele vai dar continuidade falando um pouquinho para vocês aqui sobre o fluxograma de atendimento aqui do município. Boa tarde, pessoal. Então, como já foi apresentado, né? Para quem não conhece, meu nome é o Alisson. Então, eu sou técnico de enfermagem, responsável pela sala de vacina antirrábico humano, né, lotado na UBS Veracruz. E vou falar um pouco aqui para vocês sobre o fluxograma para atendimento de paciente vítima de mordedura por animal. Então, esse fluxograma, ele foi atualizado, né, assim que o Veracruz passou a se tornar referência no atendimento antirrábico, que antes era no SF Esplanada, mas desde o dia 29 de outubro, esse serviço foi transferido, né? E conforme a Amanda já falou um pouco, mas anteriormente ainda a gente tem bastante demanda, o pessoal do Esplanada reclama bastante que ainda muito paciente chega lá procurando esse tipo de serviço. Por fim, então, esse fluxograma, quando o paciente for vítima de mordedura por animal, né, ele tem um atendimento de urgência, né? Então, esse atendimento de urgência ele é realizado de segunda a sexta na estratégia de saúde da família, de referência do paciente, né? Sábado, domingo e feriados no pronto atendimento ao fio de quadros. Também nos plantões noturnos durante a semana, após o horário de encerramento das atividades das RSFs. Então, esse paciente ele tem que ser avaliado e notificado, né? Se a vacinação for necessária, o paciente vai ser referenciado com a ficha de notificação de rábico humana para o Veracruz dentro do horário de funcionamento, né, que é de 8 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas, exceto os feriados. E para o pronto atendimento do Alfeu de Quadros, atendimento 24 horas aos sábados, domingos e feriados. Reforço aqui mais uma vez também os plantões noturnos. Quando for apenas observação do animal, nós vamos pontuar isso aqui um pouco à frente, sobre cada caso. Então, o profissional de saúde que atendeu o paciente na SF, ele tem que orientar o paciente quanto aos cuidados com o ferimento e a observação do animal durante 10 dias e, posteriormente, encaminhar a notificação para a vigilância epidemiológica. Então, se o paciente não tiver indicação de vacina ou qualquer outro procedimento, né, quando o paciente for uma lesão leve, que ele não vai ter indicação da vacina, nem sutura, então esse paciente ele vai ser apenas orientado na unidade de saúde pelo profissional e, posteriormente, esse profissional vai encaminhar essa ficha para a vigilância epidemiológica a fim de que ela seja digitada, né, no SINAM e, posteriormente, arquivada.
Quando, através dessa avaliação, esse ferimento for grave e que não indica a administração de soro, então ele vai ser encaminhado, que indica a administração do soro, ele vai ser encaminhado para o hospital universitário, né, com a notificação também, isso é importante, pessoal, tanto a notificação quanto a prescrição do soro, incluindo a dosagem, porque o profissional que atende o paciente lá no HU, ele necessita dessa ficha de notificação, né, lembrando também cópia original, mais a prescrição do soro com a dosagem correta indicada do paciente. Não basta apenas a prescrição escrita que o paciente precisa do soro, precisa dessa dosagem. A Amanda vai explanar um pouco sobre essa dosagem do soro mais à frente a vocês. Se o paciente necessitar de vacina e de soro, então essa ficha de atendimento antirrábico humano, ela precisa ser feita em 2 vias, e as 2 vias originais, tanto para o HU, tanto para a unidade do Veracruz ou do Alfeu de Quadros. Então, tem algumas observações aqui embaixo, está com a letrinha um pouco menor, mas eu vou falar para vocês um pouco. Então, para a gente avaliar de forma criteriosa o paciente, atentando, né, para um novo esquema de profilaxia para a raiva humana. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, né, o Guia de Vigilância de 2017, a partir de 2017 houve essa mudança, então, avaliar criteriosamente o paciente de acordo com essa normativa, com essa normativa de 2017. A prescrição da vacina, pessoal, ela já foi abolida desde quando esse fluxo começou a circular. Por que não é necessário prescrever essa vacina? Além de diminuir a demanda para o profissional, né, no caso, geralmente, o profissional médico que faz a prescrição, essa prescrição, muitas das vezes, ela ia de forma equivocada. Então, com intervalos errados, com doses erradas, né, conforme já mostramos na inconsistência. Então, vias de administração que não utilizam, né? E então a gente passou a ver a necessidade que o esquema seria definido mesmo na sala de vacina, né? Então não há necessidade da prescrição da vacina, somente o encaminhamento, se for necessário. A vacinação somente será realizada mediante a apresentação, né, da notificação, foi o que a Amanda frisou. Na ausência dessa, o paciente retornar à unidade de referência. A indicação do soro, assim como a dosagem prescrita, deverá ser registrada na ficha de notificação. A gente pega várias fichas de notificações que o paciente tem indicação do soro, o médico até prescreve o soro, porém ele não coloca na ficha de notificação a quantidade, a dosagem correta e a indicação do soro, que fica no verso da ficha de notificação, né? Então, nós temos nos itens 53 da ficha de notificação, que é a indicação do soro, 54 o peso do paciente e 55 a quantidade de soro aplicada que vai ser utilizado lá no hospital universitário. Então, esse fluxograma ele já está disponível nas unidades. Nós vamos reforçar mais uma vez o envio dele através dos e-mails cadastrados, né, tanto para as unidades quanto para os hospitais, para a gente ter esse alinhamento dentro desse fluxograma aí. Então, falando um pouco sobre a ficha de atendimento antirrábico humano, essas notificações, pessoal, esses itens que a gente colocou foi justamente essas inconsistências que chegam na sala de vacina em relação à ficha de atendimento antirrábico humano. Então, tem muita dúvida, né? A Amanda já falou, qualquer profissional de saúde pode preencher a notificação, tanto o médico, o enfermeiro, o técnico em enfermagem, o próprio agente de saúde, ele pode fazer esse preenchimento. Uma coisa que a gente pega bastante é a abreviação de nome do paciente, né? A não ser que constar no RG, então às vezes a gente vai fazer a digitação no Sinan e esse nome está abreviado, então não tem como a gente saber como, né, realmente o nome completo do paciente.
Outra coisa importante também é o código do CNES, né? Isso mais um pouco exclusivo aí para os SF, mas também algumas unidades, como os hospitais, também têm. Então, hoje, algumas unidades mais novas já têm outro tipo de número que, infelizmente, o Sinan ele é um pouco desatualizado. Então, a gente não utiliza esses códigos mais novos, só mesmo os códigos mais antigos. Mas sempre que a unidade mandar, coloque na ficha, é uma das primeiras opções. Após o município de notificação, vem o código do CNES, além do nome da unidade. É necessário que coloque esse código, porque sem esse código, a ficha não consegue ser digitada no Sinan. O endereço completo e telefone, né? A gente colocou aqui entre parênteses referência ao CCZ, porque essa ficha de notificação ela é encaminhada para o CCZ para eles fazerem a investigação do animal durante os 10 dias, né, após a agressão. Então, se não houver o endereço completo, o telefone do paciente, fica impossível de localizar esse paciente, né? Então, tem todo esse cabeçalho aí com endereço, com referências. Então, tudo isso aí deve ser preenchido. A gente dispensa o preenchimento dos campos 24 e 25, que é o geocampo, então para a gente não tem muita função. Além disso, pessoal, a gente também percebeu que havia uma avaliação muito superficial com relação ao tipo de exposição e o preenchimento do quadro. Então, na ficha, é preciso colocar as legendas. A gente recebe muita ficha com X marcado, e não é um X. Tem uma legenda para se colocar. Então, se é um contato indireto, se é uma arranhadura, se é uma lambedura, se é uma mordedura. Então, a gente tem essa legenda, né? Então, todos têm acesso a essa ficha. É só olhar e colocar se foi realmente uma mordedura ou uma lambedura, né? Além disso, a gente percebeu que o ferimento em si, ele não era avaliado de forma criteriosa. Então, por exemplo, o paciente chega e fala que o ferimento foi profundo, mas muitas das vezes o profissional que o atendeu nem avaliou esse ferimento. Então, já peguei muitos casos que o paciente chegou lá e falou, não foi muito profundo. Quando eu vou avaliar o ferimento, foi superficial, que não houve nem sangramento. Então, não tem como você classificar um ferimento profundo se não houve essa exposição, né, esse sangramento. Então, avaliar de forma criteriosa esse ferimento, preencher os itens 38 e 39 da ficha de notificação somente se o 37 for positivo. Então, o item 37... Alisson, o item 37... Oi? Eu vou desativar todos os microfones e você ativa o seu novamente, tá bom? Só um momento. Pode ativar o seu microfone, por favor. Não ativar, não. Nem a câmera, nem o microfone. Ok. Mandando uma data, eu falo, como tira a senha? Eu tenho alguém... A Aline Oliveira está com o microfone ligado, eu não estou conseguindo desligar o dela. O Alisson, pode ligar o seu microfone, por gentileza. E aí, pessoal, então vamos voltar aqui. Peço, pessoal, que fique atento com relação ao microfone, porque atrapalha bastante a gente que está falando, o pessoal que está com fone de ouvido também. Então, vamos lá, pessoal, retornando aqui. Então, a gente fala preencher os itens 38 e 39 somente se o item 37 for positivo. O item 37, ele pergunta se o paciente tem antecedentes de tratamento antirrábico, tanto pré-exposição quanto pós-exposição. Então, se esse item for positivo, aí sim é para informar a quantidade. Então, a gente pega muita notificação que o profissional preenche o número de doses aplicadas como o protocolo atual.
que ele está prescrevendo naquele momento. E não é um antecedente. Então, só questão de pontuar mesmo sobre esses itens. Os campos 43 ao 52, a gente pede para deixar em branco e ser preenchido somente na sala de vacina. Então, é o tratamento indicado, quanto da vacina e laboratório. Falando um pouco mais sobre os campos 53, que é o campo do soro, né, 53, 54 e 55. Então, sempre que houver indicação do soro, esses itens precisam ser preenchidos. Outro detalhe, pessoal, e muito importante, é utilizar o campo de observações. Então, esse campo de observações é justamente para o profissional colocar todo o contexto da agressão, né? Informar quando o animal for de endereço diferente. Então, isso é muito importante, principalmente para o agente do CCZ, que ele pega essa ficha, ele vai ter que procurar, primeiro ele vai na casa da vítima, e a vítima que informa que o animal não é do endereço. Então, sempre que o animal for de outro endereço, o cachorro é do vizinho, o gato é lá da roça. Então, informe isso, que o CCZ já vai ciente, né, que, além de tudo, o contexto principal da agressão. Porque a gente percebe que tem muita mudança no que o paciente fala. Às vezes o paciente é atendido na unidade, e esse paciente ele conta uma versão. Se o profissional não relata isso no campo de observação, quando ele chegar lá na sala de vacina, ele pode relatar outra versão. Tanto o paciente que tem medo de tomar a vacina, ou principalmente o soro, né, que a gente sabe que é uma aplicação um pouco mais dolorosa para o paciente, ou mesmo aquele paciente que quer, de qualquer forma, ser vacinado. Então, o profissional preenchendo esse campo de observação, carimbando ele no final, não tem problema. Então, quando o técnico receber isso na sala de vacina, ele vai saber todo o contexto da agressão. Se caso o paciente mudar a versão, a gente tem como, né, contrapor isso. Não, mas essa versão aqui não foi a que você falou no seu primeiro atendimento. Então, até de certa forma, é uma forma de segurança para o profissional que está atendendo, né? Então, ali é a palavra do paciente contra a ficha em branco. Então, não tem como a gente contestar o paciente. E a gente sabe que, infelizmente, tem muito paciente que muda versões, que o paciente traz verdades de acordo com o seu objetivo, né? E, por último, e não tão menos importante, assinatura e carimbo do profissional. É meio clichê falar isso aqui, mas é um documento. Então, o profissional que está ali preenchendo a ficha, ele é responsável por aquelas informações. Então, ele precisa carimbar e assinar no local correto. Tem um local certo, não é na frente, não é no verso lá, tem lá o nome do profissional, assinatura, carimbo, local e unidade que foi preenchida a ficha. Tá bom? Então, a gente pede encarecidamente, a gente tem vários exemplos de fichas que foram preenchidas em branco, fichas que foram impressas e imprimiram só a frente, e o verso foi em branco. Então, a gente pede encarecidamente que o profissional responsável ele tenha cuidado nisso aí. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a diferença da notificação de atendimento antirrábico humano para a diferença da notificação de caso suspeita de raiva humana. Então, tem inúmeras notificações de casos suspeitos de raiva humana, que muda todo o contexto da história. Então, no próximo slide aí, vocês vão verificar que são fichas pouco parecidas, mas ela tem um detalhe lá em cima, que é uma taxa, que ela deixa bem claro que é caso suspeito. Então, é um caso suspeito do paciente que tem quadro clínico sugestivo de encefalite, raiva, com antecedentes, né, à exposição, aí sim vai preencher essa ficha. Mas a rotina, o comum, é essa primeira ficha de notificação de atendimento antirrábico humano, né, que está disponível também no guia de vigilância. Então, só atentar com relação a isso aí. Bom? Então, o Tiago vai falar um pouquinho agora sobre o atendimento na unidade de referência.
Pessoal, conforme o Alisson falou, desde o mês de novembro, aliás, de outubro, nós estamos atendendo aqui como referência antirrábica no município de Montes Claros. A SF Veracruz é localizada no bairro Veracruz, bem próximo da Secretaria de Saúde, o que facilita a nossa comunicação com os setores de vigilância epidemiológica e imunização, bem localizada aqui ao fundo da Tambasa e do supermercado Vila Forte. É muito importante que o primeiro atendimento do paciente que sofreu uma mordedura canina, arranhadura ou de outro animal felino, que ele seja atendido na unidade de referência, para que o enfermeiro e o médico possam prestar os primeiros cuidados. Quais são eles? O curativo, normalmente ocorre uma lesão que carece de um curativo. Muitas vezes é necessária uma sutura quando a lesão é muito dilacerante, o médico deve avaliar se deve ser feita ou não essa sutura. A ficha de notificação, que deve ser preenchida preferencialmente por um profissional de nível superior, a fim de garantir uma qualidade da anamnese descrita na ficha, nas observações. E o atendimento médico é fundamental, porque esta mordedura, esse acidente, ele pode demandar a prescrição de algum medicamento ou de alguma terapia que é privativa do profissional médico. Muitas vezes, na unidade de saúde Veracruz, nos é chegado pacientes que foram atendidos na SF e que o colega simplesmente encaminhou para tomar a vacina antirrábica sem ter feito esses cuidados básicos da ferida. Essa avaliação muitas vezes requer a utilização de um antibiótico, muitas vezes requer a utilização de um anti-inflamatório. Tudo isso deve ser analisado pela equipe de ESF antes de comparecer à ESF Veracruz para realizar a vacinação. A Jaceilde, ela falou algo muito importante no chat, que vale reforçar, que o atendimento 24 horas no Alfredo de Quadros, ele ocorre somente para o primeiro atendimento, pois as doses posteriores da vacina, elas são agendadas. Isso é muito importante se dizer. E o primeiro atendimento na ESF de origem, ele deve ser feito a fim de que o paciente já venha referenciado para tomar a vacina com os seus cuidados da ferida já estabelecidos. É necessária uma prescrição correta do soro quando houver indicação. Para tanto, a Amanda vai nos informar qual é a dosagem adequada, qual o tipo de soro, a via de administração e onde esse soro é administrado. Mas, como o Alisson disse, é necessária uma prescrição correta. O Guia de Vigilância em Saúde, ele nos traz todas essas respostas. Não é necessário prescrever a vacina. Esse julgamento é feito pela equipe de enfermagem aqui na SF Veracruz, pelo Alisson, no qual ele vai avaliar a quantidade de doses de acordo com a exposição. Não é um julgamento pessoal, é um julgamento baseado no Guia de Vigilância em Saúde e nos protocolos do Ministério da Saúde do Estado de Minas Gerais. É necessário, então, somente o encaminhamento deste paciente à unidade de saúde de Veracruz, após terem feito os primeiros cuidados, o primeiro atendimento médico e de enfermagem na unidade de origem. E um ponto muito importante é o preenchimento da notificação de acidente de trabalho, quando este acidente com o animal for oriundo de um acidente de trabalho. Nós temos alguns profissionais que, na sua rotina diária, eles se expõem a animais, como o carteiro. É muito comum, às vezes, a gente receber o carteiro, um policial militar, algum outro trabalhador que trabalha na rua, que tenha sofrido um acidente com mordedura de cachorro, que é o mais comum. Este profissional, então, ele deve ser incluído no fluxo de notificação de acidente de trabalho. Como que ele ocorre? Através do preenchimento correto da ficha de notificação, com os melhores dados possíveis da anamnese do acidente. Como que ele ocorreu, quando foi, onde foi, estava em percurso, estava no exercício do trabalho. Esta ficha deve ser encaminhada via malote ao CEREST, ao Centro de Referência de Saúde do Trabalhador do município de Montes Claros, que abrange não somente a cidade de Montes Claros, mas algumas cidades vizinhas.
e instruir o usuário a preencher a CAT junto ao empregador. Então, são pontos muito importantes que a APS se consolida como porta de entrada deste usuário, no qual a gente pode encaminhá-lo de maneira correta à saúde do trabalhador. E muitas vezes a gente deixa isso passar, colocando foco apenas na vacinação antirrábica. Mas devemos observar o que motivou esta vacinação antirrábica. Aproveitando também, dentro da saúde do trabalhador, para incentivar esse usuário que procura a vacinação antirrábica a atualizar o seu cartão vacinal para as outras vacinas de rotina. No momento oportuno da vacinação contra o sarampo, estamos orientando todos os pacientes que vêm à unidade de saúde Veracruz tomar a vacina antirrábica, também tomar a vacina de sarampo. A atualizar seu cartão contra a antitetânica, hepatite B, febre amarela. A antitetânica é essa que também é muito importante, a depender do tipo de ferimento neste acidente com o animal. Se for um ferimento profundo, o médico avaliando a necessidade também pode estar orientando a vacina antitetânica. Independente da indicação médica ou de enfermagem da unidade de origem, nós temos o hábito de oferecer essas vacinas também ao usuário. Sempre, pessoal, referenciar o Sereste para acompanhamento pelo médico de trabalho quando necessário. O Sereste tem uma profissional médica de trabalho que está extremamente habilitada e disponível para auxiliar esse trabalhador nas suas demandas de saúde do trabalho, baseado na notificação que a SF de origem realizar. Então, é necessário estreitar esse contato com o Sereste e pode ser feito também através de e-mail ou telefone. Eu deixei para vocês o contato do Sereste Montes Claros. Nós temos a nossa coordenadora, que é a Josefa, ela está sempre disponível para prestar os melhores e maiores esclarecimentos. A nossa intenção é enxergar o paciente como um todo, não somente o paciente acidentado com a mordedura, mas um paciente que carece de diversos cuidados que a atenção primária pode oferecer. E a atenção primária ela tem uma função primordial, que é incluir este usuário nos diversos pontos de atenção. Para tanto, é necessário que saibamos quais são estes pontos. Temos o Sereste para medicina do trabalho e temos a ASF Veracruz para a administração da profilaxia pós-exposição antirrábica humana. Vou passar a palavra agora para a Amanda, que vai nos falar um pouco sobre o soro antirrábico humano. Pessoal, como o Alisson já falou anteriormente, o soro antirrábico ele é de prescrição exclusivamente médica, né? A vacina antirrábica, o preenchimento da notificação, o enfermeiro mesmo da unidade pode fazer e encaminhar o paciente lá para o Veracruz. Mas quando tem indicação de soro, é um documento exclusivamente médico, o médico que tem que fazer a prescrição. Eu coloquei para vocês aí esses cálculos, embora pareça algo bobo, porque cálculo tem, né, nas legislações que a gente usa, tem. Mas é para facilitar a vida suas, porque tanto a nota informativa de 2017, quanto o guia de vigilância de 2019, que é o mais recente, eles trazem o cálculo em unidades internacionais. Então, eles trazem lá que para o soro antirrábico humano, o soro heterólogo, que é essa primeira imagem aí verdinha, que tem que ser 40 unidades por quilo de peso. E que para a imunoglobulina, que é a imagem abaixo, né, da embalagenzinha branca, escrito de vermelho, de preto, que tem que ser 20 unidades por quilo de peso. Mas aí eu coloquei esse slide para facilitar para vocês, que fazendo aquelas conversões de fórmulas que a gente faz, para você já ter o resultado em ml, é só você pegar o peso o peso do paciente multiplicar por 0,2, quando você for prescrever o soro antirrábico humano, ou você pegar o peso do paciente e multiplicar por 0,133, quando você for prescrever, quando o médico for prescrever a imunoglobulina antirrábica humana. Em geral, a gente prescreve o soro heterólogo mesmo, mas nos casos em que o paciente já teve uma hipersensibilidade ao soro antirrábico, no caso de alguma história pregressa de utilização de outros imunobiológicos heterólogos de origem equídea,
ou na vigência de contatos frequentes com animais, que é muito comum, por exemplo, veterinários, né, ou pessoas que trabalham com cavalo, de terem contato frequente com os equídeos, aí nesse caso aí a gente prescreve a imunoglobulina, pelo risco maior deles terem reação ao soro. Então eu coloquei esse slide aí só mesmo para poder facilitar esse cálculo, porque quando vocês multiplicam o peso por 0,2 ou o peso por 0,133, você já tem o resultado em ml. Então não precisa fazer aquela conversão toda de unidade para ml. Então é só para facilitar. Os médicos que tiverem aí, né, quiserem anotar, agora se o médico não estiver assistindo, o enfermeiro, né, que estiver participando, anota e mostra para o médico depois, porque facilita muito esse cálculo, a gente fazer dessa forma, ao invés de ser por unidades internacionais. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre os contatos, né? Então, todas as informações que a gente está passando para vocês, elas constam no Guia de Vigilância em Saúde, né, de 2019, a partir da página 626, que fala exclusivamente sobre a raiva. Então, vou falar um pouquinho agora sobre o contato indireto. Então, nós temos aqui, já pode passar o próximo. Isso. Então, quando é classificado esse contato indireto? Acidentes com agulhas durante a aplicação da vacina animal, né? Então, a gente já recebeu várias ocorrências que a pessoa estava vacinando o animal e aí a agulha teve contato com o paciente. Então, isso é considerado contato indireto, né? Uma vez que o vírus ele não dura muito tempo, ele não consegue viver fora do hospedeiro muito tempo, né? Então, frutas que possivelmente foram consumidas pelo animal, lambedura de pele íntegra, agressão com ausência de sangramento. Então, às vezes, só cria um hematoma, não teve sangramento, apenas uma arranhadura. Então, esse é considerado um contato direto, né? Então, todas essas ocorrências, elas não são consideradas acidentes de risco, né? Então, elas não exigem esquema profilático, né? Qual é a indicação? Apenas lavar com água e sabão e não tratar. Tem que preencher a ficha de notificação? Sim, tem que preencher a ficha de notificação. E lá no tratamento indicado, nós temos o item 2, que é a dispensa de tratamento. Então, toda vez que for um contato indireto, a ficha de notificação ela vai ser preenchida e no tratamento indicado no item 43, nós vamos colocar que o paciente foi dispensado de tratamento, independente da condição do animal, pessoal. Então, às vezes o pessoal confunde, o animal está assim, sim, mas o contato direto ele não transmite, ok? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a lesão leve. Lesão leve, pessoal, toda vez que tiver um ferimento superficial, pouco extenso, né, geralmente único, em membros superiores, membros inferiores, tronco, dorso e lateral do pé. Por que eu quis especificar aqui dorso e lateral do pé? Porque a normativa ela é bem explícita com relação a isso. Então, calcâneo, dorso, lateral, não é planta do pé, que difere a lesão. Então, esses tipos de agressões, esses tipos de ferimentos nesses locais, né, que podem acontecer em decorrência da mordedura ou da própria arranhadura, né, pela unha, pelo dente do animal, elas são consideradas lesões leves. Em caso de lesão leve e o animal ele for passível de observação, lembrando que os únicos animais que são passíveis de observação é o cão e o gato, somente cão e gato, tá bom? Uma vez que os outros animais, eles se encaixam na posição de animais de risco, né? Animais silvestres. Então, quando o cão ou gato for passivo de observação, a indicação é lavar com água e sabão o ferimento. Se for necessário fazer o curativo na sua unidade, ele vai fazer. E apenas observar o animal por 10 dias, né? Então, dentro desse período dos 10 dias, é justamente para a gente avaliar essa condição do animal. Então, se o animal permanecer sadio, a gente encerra o caso. Ou, se caso o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso,
aí sim ele vai ser necessário, vai ser elegível, né, a administração de 4 doses da vacina. Então é importante frisar isso, porque dificilmente a gente pega de observação do animal. Chegou na unidade, chegou no hospital, mesmo sendo lesão leve, eu tenho que vacinar? Não. Se for nesse caso do animal observável e a lesão for leve, não tem indicação da vacina durante o período de 10 dias. Completou os 10 dias, o animal permanece bem. Pronto, encerra o caso do paciente. Agora, se o animal, né, o cão ou gato, ele for suspeito de raiva no momento da agressão, a gente vai falar um pouquinho sobre esse comportamento do animal, o que caracteriza esse animal raivoso. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que tem também muita divergência com relação a isso. Aí sim, nós vamos lavar com água e sabão e iniciar o esquema profilático, com 2 doses, mais a observação do animal. Então, somente se esse animal ele for suspeito de raiva no momento da agressão, mesmo uma lesão leve, tá bom? Agora, se o animal já for diagnosticado com a doença, ou se ele for desaparecido ou morto, né? No caso dos animais de produção também, é lavar com água e sabão e iniciar imediatamente o esquema profilático com as 4 doses, né? Esses animais de produção, como a Amanda falou um pouquinho no início, né, são os animais geralmente em zona rural, né, boi, vaca, porco. A gente tem muita agressão por porco, nos últimos tempos a gente teve bastante agressão por porco. Então, se a lesão for leve, a gente vai indicar as 4 doses, se o animal for de produção, 4 doses da vacina, tá bom? Todo acidente como o morcego, pessoal, ou outros animais silvestre, independente do que for, mesmo a lesão leve, lavar com água e sabão, iniciar imediatamente o esquema com soro e dose de vacina. Bom, então, todo animal silvestre, e principalmente o mais incidente que acontece com a gente é o morcego, então tem que lavar imediatamente e iniciar o esquema com soro e a vacina 4 doses. Agora vamos falar um pouquinho sobre a lesão grave. Então, a lesão grave, toda vez que o ferimento ocorrer na cabeça, face, pescoço, mãos, né, nas polpas digitais, mas o dorso também, ele precisa ser avaliado de uma forma um pouco mais criteriosa, mas também é transmissível, e planta do pé. Eu coloquei planta do pé em destaque justamente pelo que eu falei anteriormente. Planta do pé, pessoal, então, não é dorso, não é lateral e não é calcâneo. O protocolo, ele é bem claro, a normativa ela é bem clara. Então, toda vez que pegar a planta do pé, o ferimento for profundo, múltiplo, extenso, né? Em qualquer região do corpo, com presença de sangramento, né? É importante observar isso também. Aí sim, né, a gente vai indicar os tratamentos a seguir. Quando o cão ou gato for passível de observação, a gente vai lavar com água e sabão, iniciar o esquema profilático com 2 doses, observar o animal por 10 dias. O animal permanecendo sadio durante os 10 dias, a gente encerra o caso somente com essas 2 doses. Se porventura o animal se tornar raivoso, desaparecer ou se ele morrer, nós vamos completar esse esquema com mais 2 doses e o soro antirrábico. Lembrando que o soro até o 7º dia. Também a gente vai falar um pouquinho sobre na frente. Agora, quando o animal já for com suspeita de raiva, desaparecido, morto, ou o acidente for com animal de produção ou acidente com morcego, imediatamente esquema profilático com soro e 4 doses da vacina, além da higienização com água e sabão. Então, lesão grave é toda vez que acontece dentro desses locais, né? E tem essas 2 indicações. Então, lesão grave sempre vai ter indicação da vacina, com uma exceção. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre essa exceção, pessoal. A Amanda vai falar um pouquinho agora sobre alguns tópicos importantes que também faz parte desse quadro, né, presente no guia de vigilância.
Pessoal, esses tópicos que estão nesse slide, eles são, na verdade, aquelas letrinhas miúdas que estão no guia de vigilância em relação ao tratamento, e a gente resolveu ampliar para discutir com vocês. Então, primeiro, é preciso avaliar as condutas do cão ou do gato com hábitos domésticos, porque existem alguns casos que a gente pode dispensar o paciente do tratamento quando os pacientes são agredidos por cão ou gato, que com certeza não tem risco de contrair a raiva. Por que a gente colocou isso em destaque? Há pouco tempo agora, acho que não deve ter nem um mês, a gente teve um caso, Tiago, é o slide anterior. Volta no slide. Isso. Então, há pouco tempo, a gente teve um caso, o pessoal da unidade de saúde, se estiver assistindo aí, vai saber, em que uma criança de 2 ou 3 dias, não me lembro bem, foi agredida por um cachorro. Então, assim, a gente vai dar uma vacina numa criança de 2 ou 3 dias que nem recebeu ainda as vacinas da infância, né? As primeiras vacinas do nascimento. Então, por isso que é importante a gente avaliar o contexto da agressão. Porque existem casos em que o animal ele não agrediu a pessoa porque ele estava raivoso ou porque ele estava suspeito da raiva, não. Às vezes foi um contexto ali de brincadeira, né? Ou ele foi se defender. Acontece muito também de ser criança, que vai lá e puxa o rabo do cachorro. Então, o cachorro nem está agressivo, né? Então, por isso que é importante a gente avaliar o contexto da agressão, para a gente poder verificar se tem realmente a necessidade dessa vacina ou se a gente pode dispensar esse paciente da vacina. E isso está aí também, né, abaixo, no quadrinho de baixo, avaliar características do animal agressor. Porque a agressão provocada por um animal suspeito, raivoso, ela difere de uma agressão espontânea. Outra coisa, é importante orientar o paciente para que ele notifique a unidade de saúde se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso. Porque muitas vezes, quando o paciente vai lá para ser notificado, o animal está sadio, e às vezes nesse período de 10 dias, o animal ele muda o comportamento, ele apresenta sinais de suspeita da raiva, e aí, nesse caso, é importante que o paciente informe a unidade de saúde, que às vezes não deu tempo nem do CCZ, né, ir atrás do animal, e o animal já mudou o comportamento, então é importante informar isso para os pacientes, que eles retornem à unidade caso o animal apresente algum comportamento diferente. Em relação ao soro deve ser aplicado no máximo em até 7 dias após a aplicação da primeira dose de vacina. Por que só até 7 dias? Porque a partir daí, a partir de 7 dias, a pessoa já vai tomar a terceira dose de vacina. E o sistema imune desse paciente, ele já está produzindo anticorpos. Então, não precisa mais de receber o anticorpo pronto que vem no soro. Então, a gente tem que lembrar que o soro, ele só é prescrito e administrado, né, até 7 dias após a aplicação da primeira dose de vacina. Novamente, a gente reforça a obrigatoriedade da prescrição com a dose certa, via certa, e isso a gente fala com vocês porque esse ano, por exemplo, a gente teve um caso que o profissional do hospital recebeu a prescrição, só falando assim, administrar soro antirrábico. E aí o profissional administrou o soro como se fosse uma vacina antirrábica por via intradérmica, sendo que o soro ele deve ser administrado, infiltrado na lesão, né, a maior quantidade possível. Então, se a prescrição ela não chega completa, informando dosagem, via de administração e demais informações que a gente sabe que são importantes, a gente corre um risco de uma administração incorreta, de uma reação, né, dependendo da forma que esse soro for administrado. Em relação à condição do animal agressor, a gente destacou aí para vocês que a raiva sentimental do cão ou do gato, ela é diferente da doença raiva. Então, um cão ou gato considerados suspeitos da raiva são aqueles cães ou gatos que apresentam mudança brusca de comportamento ou que apresentam sinais compatíveis com a raiva, como, por exemplo, salivação abundante, dificuldade para engolir, mudança nos hábitos alimentares e paralisia. Porque o vírus, ele é um vírus que ele tem afinidade pelos nervos, né? Então, ele acaba provocando paralisia, dificuldade de alimentação, etc. Então, a gente recebe muita notificação marcada o animal como raivoso ou suspeito, e aí quando a gente vai questionar o profissional ou a gente vai questionar o paciente,
Aí eles falam assim, mas é porque o cão ou o gato estava estressado, estava nervoso demais porque eu adotei um gato e ele ficou estressado. Gente, a gente não está falando dessa notificação, mais especificamente o campo 41 dela, não é sobre o estado sentimental do animal, não. A gente está falando sobre a possibilidade dele ter a doença raiva, viu? Outra questão é que esse campo 41 que fala do animal sadio, suspeito, raivoso ou morto desaparecido, ele é voltado para a doença raiva. Então, às vezes vem lá, animal suspeito. Quando a gente vai questionar por quê, o profissional fala que o animal estava suspeito porque estava com uma feridinha na unha. Gente, ferida na unha não é uma suspeita, não é um sinal que mostra suspeita de raiva, não. Então, o campo 41 da notificação, peço que vocês reforcem, anotem isso aí, ele é voltado para a suspeita da doença raiva. São aqueles cães ou gatos que estão apresentando, ou outros animais, né, que estão apresentando sinais de raiva. Eu já citei, salivação abundante, dificuldade para engolir, mudança nos hábitos alimentares, paralisia, dentre outros. Outra questão importante. Existem animais de rua que também podem ser observados. Muitas vezes, quando o animal é de rua, aí o profissional já coloca lá, animal de rua não observável. Mas existem casos em que, às vezes, o animal mora na rua, mas vive ali num posto de gasolina, na frente de uma lanchonete, às vezes até na frente da casa do próprio paciente, porque o paciente dá comida, dá água, o animal está lá o dia inteiro. Então, existe possibilidade de observação. E isso é importante para a gente poder reduzir o risco desse paciente receber vacina, porque a legislação ela afirma que quanto mais doses de vacina o paciente recebe, maior o risco dele ter uma reação anafilática àquela dose, à vacina. Então, assim, é importante a gente verificar se o animal ele pode ser observado, e mesmo sendo animal de rua, se ele puder ser observado, a gente tem como fazer a observação. Se nesses 10 dias de observação o animal morreu, desapareceu, sumiu lá da frente da casa do paciente, a gente pode fazer a vacina dentro dos 10 dias, não tem problema nenhum. E outra questão é a vacinação do animal. Muitas vezes, o profissional dispensa o paciente da vacina porque afirma que o animal, o cão ou gato, né, já é vacinado contra a raiva. E o aspecto vacinal, cartão vacinal do animal, para a gente, não é levado em consideração para a gente poder definir tratamento, não. O que define tratamento é a lesão, é o ferimento, é o local onde essa lesão aconteceu, é o fato do animal ser ou não observável e como que ele estava no momento daquela agressão, tá? O fato dele ser vacinado ou não, não define o tratamento, não define conduta nem protocolo. E outra questão é que vacina não interfere na lesão, pessoal. Acontece muito de o Alisson receber os pacientes lá, ele já me relatou isso várias vezes. Aí o paciente fala assim, eu vim aqui tomar a vacina porque fulano, né, o profissional mandou eu vir, porque senão minha ferida vai infeccionar, ou então eu vou tomar a vacina porque senão não melhora a ferida. A vacina, ou porque está sentindo dor, né, a vacina, ela não tem interferência nenhuma na lesão. Para a lesão vai ser prescrito um antibiótico, um anti-inflamatório, a vacina é para evitar que o paciente desenvolva a doença raiva. E por último aí, esse último quadrinho fala sobre o adentramento de morcegos. Então, todo caso em que a gente tiver um adentramento de morcego, a pessoa está lá dormindo, acordou e viu o morcego no quarto dela, ela não tem como falar se o morcego teve algum contato ou não com ela, vai existir indicação de soro e de vacina, como o Alisson já citou. Agora, a gente vai falar sobre os casos de reexposição ao vírus da raiva. Todo caso em que o paciente ele já sofreu alguma agressão e ele sofre uma nova agressão, ele vai ter o tratamento, a conduta diante desse caso vai depender do tratamento anterior e de quanto tempo tem esse tratamento anterior que o paciente recebeu. Para fins de reexposição, a gente considera como tratamento completo quando o paciente recebeu 4 doses de vacina. Soro não entra aqui como tratamento completo. Tratamento completo para a gente é o paciente ter recebido anteriormente 4 doses de vacina. Se o paciente recebeu um tratamento completo na agressão anterior que ele sofreu,
E aí ele te procura agora novamente porque ele sofreu uma nova agressão e o tratamento anterior dele tem menos de 90 dias, então não tem indicação de realizar esquema profilático, nem vacina, nem soro. Se ele recebeu o tratamento anterior completo e já tem mais de 90 dias desse tratamento anterior completo, a gente vai ter indicação de 2 doses de vacina nessa agressão atual pela qual ele te procurou para ser tratado. Né? Vai ser uma dose no dia 0 e a outra dose no dia 3. Agora, quando o tratamento anterior foi incompleto, então o paciente recebeu ou 1, ou 2, ou 3 doses de vacina na agressão anterior que ele sofreu, e tem menos de 90 dias que ele recebeu essas doses anteriores de vacina, a gente vai completar o número de doses até chegar em 4 doses. E quando ele recebeu um tratamento anterior incompleto, mas já tem mais de 90 dias que ele recebeu esse tratamento, então a gente vai estabelecer a conduta, o tratamento, como se ele nunca tivesse recebido vacina, né? A gente vai pegar do 0, como se fosse a primeira agressão dele, e o que tiver indicado no protocolo, como se fosse a primeira agressão, a gente vai fazer como tratamento. Então, aí só reforçando que a gente não tem, quando em casos de reexposição, não existe indicação de soro antirrábico nem de imunoglobulina antirrábica humana, ok? Pessoal, então nós vamos falar um pouquinho agora sobre as vias de administração, né? Conforme o protocolo, as 2 vias que a gente utiliza hoje é a via intradérmica e a via intramuscular. Então, subcutânea não existe esse tipo de via de administração. Talvez tenha algum ou outro profissional falando, mas subcutâneo? Sim, pessoal, a gente recebe várias prescrições de uso subcutâneo na sala de vacina. Então, a via mais utilizada, né, inclusive isso é uma nota dentro do próprio guia, que é para melhor consumo da vacina, absorção, inclusive, da via intradérmica. Ela, né, tem estudos recentes que era uma via de administração de absorção mais rápida, né, e sem contar que, além de tudo, ela é menos dolorosa para o paciente. Então, a gente utiliza, quando o esquema de 4 doses, de 0, 3, 7 e 28, né, para a intradérmica. E a intramuscular, a gente utiliza 0, 3, 7 e 14. A via intramuscular hoje, pessoal, a gente utiliza mais em crianças, principalmente crianças menores de 6 anos, porque não tem condição de fazer a intradérmica. Então, aquela criança que é mais agitada, que ela não vai ficar com o membro parado para que você consiga realmente atingir a intradérmica, né, fazer a pápula necessária na aplicação da vacina. Então, a gente dá preferência para a intramuscular, a fim de que você não desperdice a dose, né, e cause uma dor maior no paciente. Então, a via mais utilizada hoje é via intradérmica, e a gente recebe muita prescrição de via intramuscular até hoje. Mesmo 4 doses, via intramuscular, 2 doses, via intramuscular. A via intradérmica ela é preferencialmente utilizada hoje, tanto na sala de vacina do Veracruz, quanto no Alfeu. Uma vez que a via intradérmica ela só pode ser aplicada com o profissional que tem a técnica, né, que tem a habilidade para aplicar essa via. Bom, então, eu coloquei aqui, é um quadro que eu utilizo dentro da sala de vacina, né? Em caso de atraso para tomar a vacina, agendar retorno observando o intervalo mínimo. Essa orientação vale um pouco mais para o pessoal, os profissionais que ficam no hospital, né, exclusivamente aqui o Alfeu de Quadros, porque também a gente pega muito atrasamento errado. Então, tem que observar esse intervalo mínimo. Quando for a via intradérmica, da primeira para a segunda dose, 3 dias, da segunda para a terceira, 4 dias, e da terceira para a quarta, 21 dias. Eu já recebi prescrição de 4 doses via intradérmica, com intervalo de 3 dias de uma dose para a outra, todas, da primeira até a quarta. Ou seja, em 12 dias, o paciente ia tomar todo o esquema via intradérmica. Então, é preciso atentar com relação a isso, esse intervalo. E a via intramuscular são os mesmos, da primeira para a segunda é o mesmo intervalo, difere apenas da segunda para a terceira, que são 2 dias,
né, com intervalo mínimo, e da terceira para a quarta, no mínimo, 7 dias. Então, aqui, pessoal, nesse próximo slide, nós colocamos aqui alguns casos concretos que acontecem, que a gente recebe na sala de vacina, para mostrar para vocês um pouco da realidade que acontece na sala de vacina, né? Então, assim, a gente já escutou bastante, o profissional fica lá só aplicando. Não, existe todo um contexto, essa avaliação, né? Como a Amanda falou no início, essa ficha de notificação, ela precisa ser inserida no SINAM. Então, antes de ter uma pessoa referência na sala, a gente tinha uma certa dificuldade, porque a demanda era muito grande, né? Então, a gente tinha até um uso um pouco indevido da vacina, essa alimentação no SINAM através da ficha de notificação, ela era um pouco vaga, demorava bastante. Então, assim, foi necessário, né? Então, a coordenação avaliou isso com relação a esse profissional estar à frente da sala de vacina. E aí, eu, como responsável, eu comecei a pegar esses erros. Lembrando que um pouco mais de um ano que eu estou à frente da sala de vacina, se eu fosse juntar os casos concretos aqui, daria um livro, pessoal, sem exagero. Esses casos que a gente mostrou aqui são alguns exemplos, e que esses exemplos eles foram coletados somente no mês de junho, para vocês terem noção. Então, são casos bem recentes, se vocês perceberem as datas, alguns está divergente de maio ou junho, mas a maioria sempre recente. Então, aí tem a ficha de raiva humana, né? Destaquei lá em cima, a gente ocultou os dados para preservar, né, o paciente, tanto o profissional também. Então, a gente recebe muita ficha preenchida incorreta. Não é essa ficha de raiva humana, é a ficha de notificação de atendimento antirrábico, como a gente já mostrou anteriormente. Via de administração subcutânea, pessoal. Não existe esse tipo de via para essa vacina. Ou é intradérmica, ou é intramuscular. Ah, mas o profissional lá na sala de vacina vai saber. Mas você está prescrevendo uma coisa. Você, como profissional, você está carimbando e assinando. Por via das dúvidas, pode acontecer do profissional que está na sala, ele simplesmente seguir a sua prescrição. Então, como aconteceu, igual o soro que a Amanda citou, né? Então, assim, sem contar que essa prescrição que vocês estão percebendo aí, não tinha nem indicação de nenhuma dose, porque era uma lesão leve e o animal era passivo de observação. E na ficha de notificação desse paciente, no campo observação, não constava nada. Então, pode até ser que o paciente chegou para o profissional médico, falou que o cão não era observável, quando ele falou que tinha que tomar a vacina, ele chegou na sala de vacina e mudou a versão. Porém, não tinha nada explanado na ficha. Bom? Então, via subcutânea e ficha anti-raiva humana não faz parte do protocolo. Prescrição de 5 doses. Pessoal, chama atenção para esse caso. Mais uma vez, né, a gente preservou aqui. Esse caso era de uma idosa de 82 anos que foi tirar o seu cachorrinho de estimação, um Shih Tzu, lembra até o cachorro Shih Tzu, debaixo da sua cama, porque ele estava com medo dos foguetes. Ao puxar o cachorro, ela puxou ele pelo rabo e ele foi e mordeu a sua mão. Pegou a polpa digital, teve um pouco de sangramento, porém era um animal que, segundo até o próprio filho da idosa, o animal dormia mais na cama do que a própria dona. Então, é um animal que potencialmente tem um risco muito baixo de ter a doença. Um animal 100% doméstico. E foi prescrito para essa paciente 5 doses de vacina. Protocolo antigo, que não existe mais, desde 2017, abolido, né? De acordo com o guia de vigilância. Então, foi prescrito essas 5 doses, foi prescrito o soro antirrábico, e essas vacinas, elas foram aplicadas, né, no pronto atendimento do Alfeu de Quadros, 2 doses dessa vacina, mais o soro antirrábico, lá no HU. Foi um fim de semana, a sala de vacina do Veracruz estava fechada, então, esse paciente tomou essas 2 doses e tomou o soro. Então, olha para você ver, por um equívoco, né, por uma prescrição incorreta,
Esse paciente de 82 anos foi exposto a 2 ambientes hospitalares, né, tanto no HU quanto no Hospital de Alfredo de Quadros, nesse período que a gente se encontra, né, devido a essa pandemia. Ele fez o uso de 2 doses da vacina, enquanto ele não tinha indicação de nenhuma, apenas observação do cachorro. Além de tudo, e um pouco mais grave, o uso do soro, que tem um risco muito maior para o paciente, né, que altera seu sistema imunológico, pode ter alguma reação, até um choque anafilático. Então, se esse paciente vem a ter alguma complicação, quando for investigar esse caso, o paciente não tinha indicação de nada. Então, atento bastante para esse caso, né? Foi um caso que a gente conseguiu fazer a suspensão das vacinas quando chegou para tomar a 3ª dose, né? E assim, é muito complicado a gente explicar isso para o paciente, né, para o filho. Em específico, esse caso, a gente teve um êxito até bom com relação ao entendimento, mas a gente sofre bastante quando a gente vai contestar esse tipo de prescrição para o paciente. Então, a gente sofre ameaça de morte, xinga parente, xinga a gente. Então, assim, Tiago, que está aí junto comigo na sala de vacina no Vera Cruz, Amanda, que geralmente a gente sempre tem um contato diário com relação a esses casos, Jace, né, na imunização, Mara na coordenação da vigilância. Então, a gente sempre reporta esses casos. E a gente não pode nem tirar tanto a razão do paciente, porque foi o que foi explicado para ele. Como você explica com um paciente que não tinha indicação de tomar um soro dolorido, que causa várias reações, 2 doses de vacina, sendo que o profissional prescreveu. Então, ficar bastante atento com relação a isso, essa prescrição. Mais uns 3 casos aqui, pessoal, também. Intervalo, né, errado. Então, vocês percebem nessa primeira figura aí que o paciente ele foi indicado 4 doses da vacina. Esse caso também eu me recordo que o paciente só tinha indicação de 2 doses, porque o cão ele ficava no seu ambiente de trabalho, né? E não era uma lesão grave. Então, o paciente foi agredido, né, por esse animal, e ele era observável, né? Então, ele foi prescrito 4 doses com intervalos 0, 3, 5 e 7. Então, tem algumas informações que a gente não sabe nem de onde ela é retirada, porque não tem isso, nenhuma norma, nem em protocolo antigo não existe esse intervalo, né? Então, assim, se tem dúvidas, tem um profissional que está ali à frente, né, liga, é melhor do que você fazer uma prescrição errada, né? Então, a gente tem na segunda figura aí que foi prescrito soro e 4 doses da vacina, sendo que a lesão era uma lesão leve e o animal era passivo de observação. E a gente consegue suspender isso quando o paciente chega lá na sala. A outra é uma lesão leve, o animal passivo de observação, de novo, 5 doses da vacina, né, com intervalos aí bem antigos, protocolos que não fazem mais parte do guia de vigilância. Então, a gente pede que o profissional, principalmente aqui direcionado um pouco para o profissional médico, que geralmente é o que mais atende nos casos, para ficar atento a esse protocolo, fazer essa observação criteriosa do caso, né, e realmente, somente se for indicado, encaminhar o paciente para tomar a vacina. E principalmente o soro, a fim de que a gente não tenha, né, maiores problemas na frente. Tá bom, pessoal? Então, a gente resolveu fazer essa capacitação mediante todos esses casos, né? Então, além desses aí, a gente tem vários mesmo, todos documentados, todos guardados, né? Isso em questão de 30 dias, né? A gente percebeu essa demanda de inconsistências muito grande, então é necessário. Talvez uma informação ou outra fica clichê, mas isso aqui, o médico ou o enfermeiro, ele tem que saber, sim, mas infelizmente a gente sabe que faltava, né, essa interação, essas informações, tá bom? Então, a gente vai abrir aí para o pessoal, se o Tiago quiser explanar mais alguma coisa, ou o pessoal tiver algumas dúvidas aí, foi mandado algumas dúvidas no chat, né? Aqui, vou reforçar um pouquinho esse último slide, pessoal. Em caso de dúvida, a gente deixa à disposição os nossos contatos, né? Tanto da Amanda, através do seu e-mail, quanto do telefone, né? O WhatsApp pessoal. Não tem problema, pode mandar, que a gente vai responder assim que possível, né? Além do telefone e do WhatsApp pessoal, tem
os telefones das unidades, né, tanto do ramal que a Amanda atende na superintendência, quanto da UBS Vera Cruz, dentro dos horários de atendimento, né? Então, pode mandar. A gente prefere que tire as dúvidas, que sejam sanadas, do que fazer, né, um protocolo errado, tá bom? Então, tudo isso aí foi uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde, né, juntamente com a Vigilância Epidemiológica de Montes Claros e a Superintendência Regional do Estado. Então, a gente deixou uma mensagem de motivação mesmo para todos, né? Que a maior recompensa pelo trabalho não é o que a pessoa ganha, é o que ela se torna através dele. Aí a gente vai abrir agora pelas perguntas. A Amanda anotou algumas aqui. Tiago, você quer falar alguma coisa aí, amigo? Mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigado pela atenção e pela dedicação, pelo empenho em estar conosco nesta tarde. Mais uma vez, a gente ratifica a atenção primária à saúde como porta de entrada para o serviço pós-exposição da vacinante rápica e o compromisso nosso, enquanto profissionais da atenção básica, de melhor encaminhar o usuário no ponto de atenção pelo qual necessita, a fim de que ele não fique perdido na rede. Nós temos isso muito bem amarrado, muito bem desenhado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado da Saúde, pelo município de Montes Claros. Então, dispensa erros, né? Nós estamos fazendo essa capacitação com o intuito de alinhar os protocolos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, a fim de que esses erros não persistam mais. E colocamos-nos à disposição das equipes para esclarecimento. Esta aula, esta palestra, ela ficará disponível para consultas posteriores. Tudo que foi falado aqui é baseado no Guia de Vigilância em Saúde e nos protocolos disponíveis. Eu gostaria de compartilhar mais uma tela com vocês. Esta tela ela é um documento extraído do protocolo do Ministério da Saúde. Ele é um esquema para a profilaxia da raiva humana após exposição com a vacina celular. Esse é o esquema que nós, enfermeiros e profissionais médicos, devemos ter na nossa gaveta ao atender o paciente que foi vítima de um acidente, né? Nessa exposição. Então, ele tem que claro qual é a maneira que esse paciente tem que dar cuidado da raiva da raiva. Então, este aqui é a nossa Bíblia antirrábica na atenção primária à saúde. E nós temos utilizado deste esquema para melhor orientar o paciente. O paciente ele tem saído daqui da unidade de saúde de Vera Cruz ciente e consciente do tratamento que ele está sendo feito, do tratamento inadequado que foi prescrito para ele. Nós imprimimos e entregamos esse esquema, porque ele é de domínio público. O paciente ele tem direito de saber a respeito do tratamento ao qual está sendo submetido. Então, não custa nada a gente ter humildade de olhar esse esquema sempre que for necessário, porque a gente pode errar, a gente pode esquecer, e nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. No momento, eu vou passar algumas questões que foram levantadas pelos colegas da atenção primária à saúde no chat. A Lorena, da SF Independência, ela colocou logo no começo, perguntando se precisa enviar para o Vera Cruz uma notificação original e encaminhar outra notificação para a vigilância, né? Na verdade, Lorena e demais colegas, nós devemos entregar uma ficha ao paciente. O paciente chegará na unidade de saúde de Vera Cruz, no serviço de vacinação com o Alisson, com essa ficha de notificação devidamente preenchida pela atenção primária de origem. E, preferencialmente, a unidade de saúde que encaminhou o paciente, é interessante que ela fique com uma cópia dessa ficha. Anexe no prontuário do paciente, se estiver utilizando apenas o prontuário digital, coloque todas as informações possíveis descritas na ficha no prontuário do Viver, tá bom?
Gostaria de comentar, Amanda ou Alisson, a respeito dessa pergunta da Lorena? Sim, o Alisson falou mais cedo um pouquinho, que quando tem indicação de soro e vacina, então tem que mandar uma notificação para o HU, outra notificação para o Veracruz, e ainda interessante deixar a cópia no prontuário, né? Então, só relembrar isso, quando tem indicação de soro e de vacina, encaminhar as duas notificações, uma para o Veracruz e a outra para o HU. Exatamente. Pode ser uma cópia, gente. Uma cópia, tira um xerox e carimba, para ter o atestado de que aquela cópia, ela confere com a original, tá bom? Tiago. O Alisson? Tiago. Já Quer fazer uma pergunta aí? Eu gostaria, na verdade, só de complementar essa questão em relação à ficha de notificação, só para esclarecer, quando não tem indicação da vacina, que o paciente, no caso, não vai chegar até o Veracruz, nessa situação é importante a unidade encaminhar a via original diretamente para a vigilância epidemiológica lá na Secretaria de Saúde, certo? Correto, já. Se você pontuou isso... A Fabrícia até perguntou isso aí, né, gente? No caso de um caso leve, que não tem indicação de vacina, aí Fabrícia perguntou quem é que vai encerrar o caso. Ela vai encaminhar a notificação para a epidemiologia e a epidemiologia vai encerrar o caso no SINAM, viu, Fábio? Exatamente, porque é a epidemiologia que tem acesso ao SINAM para incluir essa ficha e encerrar o caso. Nós, da Atenção Primária à Saúde, a gente não consegue pensar diretamente ao SINAM. Se a gente reter essa ficha na unidade de saúde, o SINAM não terá conhecimento de que ocorreu este acidente. Viu? Muito bem pontuado. Isso para os contatos indiretos, né? Como foi falado pelo Alisson. Michele Rodrigues, ela perguntou qual a dosagem para a prescrição do soro. A Amanda, ela explicou muito bem explicado. Vocês puderam ver que é um esquema básico, um esquema muito tranquilo. É uma receitinha, é uma colinha que deve ficar na mesa ali do médico. O profissional enfermeiro também, se necessário, pode auxiliar nessa tarefa. Mas é uma tarefa privativa do médico, a prescrição e a dosagem do soro antirrábico, baseado no que a Amanda colocou para a gente. Brígida, da STF Carmelo, ela falou em relação à saúde, à notificação de saúde do trabalhador. Deve ser notificado mesmo se o acidente não for grave, né? Então, a gente faz essa notificação, porque entende-se que a exposição a possível vírus da raiva é um acidente grave. E o CEREF vai estar avaliando essa ficha de notificação de acidente de trabalho e dando uma devolutiva para a unidade de saúde durante a investigação, tá bom? Morena Médica colocou: qual o protocolo em que fala que a criança com acidente grave é só uma dose? Então, Morena, o acidente grave, então, primeiro, o protocolo ele não existe só uma dose, né? O protocolo de acidente grave, conforme o guia de vigilância, ele é indicado, né, se o animal não for observável, se for um animal desaparecido ou morto, o acidente grave ele é indicado as 4 doses da vacina mais o soro antirrábico. Quando o animal for passível de observação, aí sim ele vai fazer. O Alisson, nós perdemos o seu som. Pessoal, deixa eu dar continuidade aqui, que a conexão de Alisson está ruim. Morena, então não existe esse protocolo que você citou aí de apenas uma dose de vacina no acidente grave, não existe. Se for um cão ou gato sadio e observável, vão ser 2 doses de vacina com acidente grave. Se for um cão ou gato morto, desaparecido, suspeito, raivoso, ou então se for animais de produção, né, porco, cavalo, vaca ou morcego, vai ter indicação de 4 doses de vacina.
Se você estiver falando de algum caso específico em que você viu essa conduta, entre em contato depois comigo, pelo WhatsApp que eu deixei aí, ou pode ligar também, que a gente conversa especificamente sobre esse caso que você citou aí, tá bom? Mas não existe protocolo de uma dose só, em nenhum caso. Nem sendo acidente grave, nem sendo acidente leve, não existe uma dose só de vacina. Vão ser no mínimo 2 doses. Certo. Amanda, já Seilde pediu para você falar um pouco sobre o prazo máximo para iniciar a vacinação. Sim, é uma dúvida frequente na JASC. Então, o seguinte, quando se trata de um cão ou gato sadio e observável, a gente tem o prazo máximo, que é esse prazo de observação de 10 dias do animal. Então, até o 10º dia, se você não iniciou o tratamento, o paciente não te procurou, a gente pode avaliar e iniciar o tratamento. Passado 10 dias, se você tem um cão ou gato sadio, observável, e ele continua sadio e observável, mesmo que tenha sido um acidente grave, com ferimento profundo, com sangramento, mas se o cão ou gato é sadio e observável, passado 10 dias, a gente dispensa tratamento. Existe essa opção na notificação, inclusive, né? Lá no campo 43, quando a gente vai colocar o tratamento indicado, tem lá a opção número 2, que é dispensa de tratamento. Então, esse é um dos casos que, se o paciente não procurou, né, antes o tratamento, a gente pode dispensar o tratamento. Agora, gente, os casos que são mordeduras de animais de produção, de animais silvestres, ou casos de cão e gato que são suspeitos ou raivosos, não existe um prazo mínimo. A literatura, ela traz para a gente que existem casos em que a pessoa desenvolveu raiva, ou o animal desenvolveu raiva, até 1 ano após o acidente, a agressão, a mordedura. Então, assim, o paciente chegou para você e relata que tem 2 meses que ele sofreu uma agressão de morcego. Não interessa se tem 2 meses, é uma agressão de morcego, é um caso grave, né? Morcego é um animal silvestre, a gente vai iniciar o protocolo mesmo depois de 2 meses. Então, nesses casos que eu citei, de mordedura ou agressão por morcego, por animais silvestres, ou quando o cão ou gato ele é suspeito ou raivoso, ou morto, desaparecido, não interessa quando o paciente vai te procurar. Seja 30 dias, 15 dias, 6 meses, a gente vai iniciar o protocolo de acordo com o relato do paciente. Certo. Morena perguntou exatamente por um caso da família, Amanda. Mais uma vez, eu deixo, então, à vontade para entrar em contato contigo, para melhor esclarecer, até mesmo para não expor o caso aqui na nossa Ótimo. Vocês podem entrar em contato mesmo, gente. Quem me conhece sabe que eu não importo, pode ligar quando tiver dúvida, eu respondo pelo WhatsApp, eu atendo ligação, viu? Então, eu não importo mesmo. Vocês podem entrar em contato quando tiver dúvida, seja de prescrição, do tratamento, vocês fiquem à vontade. Eu gostaria de pontuar que aqui nós somos muito felizes porque temos uma equipe muito bem alinhada nos protocolos do Ministério da Saúde, nos protocolos da Secretaria de Estado da Saúde, nos fluxos do município de Montes Claros, são fluxos muito bem desenhados pela Vigilância Epidemiológica. Nós temos sido muito bem coordenados pela Diretoria de Atenção à Saúde, pela Vigilância Epidemiológica, pela coordenação de imunização. Somos muito gratos e felizes a isso. E, em virtude disso tudo, trabalhamos com muita segurança para prestar a melhor informação ao usuário, prestar o melhor tratamento de forma universal, humana, equânime, a fim de evitar possíveis danos à saúde do paciente, né? E pedimos a colaboração de todos os colegas, médicos e enfermeiros, neste intento, para que possamos realmente fortalecer a APS como porta de entrada do tratamento pós-exposição antirrábico, no intento de fazer o melhor trabalho, encher corretamente as fichas, fazer a melhor indicação, baseado nas melhores evidências que temos, que é o Guia de Vigilância em Saúde. Então, eu gostaria de parabenizar todos os profissionais que têm se empenhado bastante, os profissionais que, porventura, cometeram alguma falha nesse processo, que estão aqui para aprender, não se sintam inibidos ou proibidos, pelo contrário, façam parte dessa grande equipe, que é a equipe do município de Montes Claros,
na profilaxia pós-exposição da antirrábica, a fim de que a gente faça realmente o melhor trabalho. A gente está aqui para atender, para somar e para fortalecer a atenção de saúde ao município, né? Gostaria muito de agradecer a Amanda pela disponibilidade ímpar, o contato ímpar que ela tem com o Alisson também, por ter retornado à unidade de saúde do Vera Cruz, no intento de fazer o melhor trabalho. Nós conseguimos grandes avanços a nível epidemiológico no município de Montes Claros, tanto de organização, de controle de imunobiológicos, redução de perdas. Hoje, nós praticamente temos as doses de vacinas com nome, CPF e impressão digital do paciente. Então, a gente trabalha de forma muito correta. O Estado tem reconhecido o município de Montes Claros em relação a isso. Agradecer a nossa coordenadora Mara Deise e Jaceilde, e colocarmos sempre à disposição. Gostaria de passar a palavra para a Amanda para as considerações finais, posteriormente para o Alisson, para a gente encerrar a nossa videoconferência. Eu creio que não temos mais perguntas dos colegas, e mais uma vez informo que esta nossa videoconferência estará disponível, um link no YouTube, um link também para ser baixado e enviado pelo e-mail do Núcleo de Atenção à Saúde do município de Montes Claros. Fique à vontade para as considerações finais. Pessoal, então, eu só quero agradecer, Tiago, ele já pontuou bem aí o quanto que o serviço está mais organizado depois da entrada de o Alisson e da ida da sala de vacina, né, da vacina antirrábica para o Vera Cruz. O serviço está extremamente organizado. A gente só quer contar com a participação sua para a gente poder melhorar, né, para a gente alinhar ainda mais esse serviço do atendimento antirrábico. Quero parabenizar o Alisson, porque é muito competente, estudioso, compromissado, e eu estou muito satisfeita da gente ter conseguido fazer essa capacitação. Eu gostaria muito que tivesse sido presencial, porque eu acho que é tão melhor quando é presencial e a gente consegue compartilhar as experiências, tirar as dúvidas, né? Mas eu creio que a gente aproveitou muito esses minutos aqui juntos, e mais uma vez eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Obrigada, viu? O Alisson gostaria de fazer suas considerações finais, por favor. Então, pessoal, vou utilizar o de Amanda aqui, porque minha conexão está instável. Então, gostaria de agradecer mesmo a oportunidade, né? Primeiramente, agradecer a coordenação por ter confiado, né, essa função à minha pessoa. Como eu citei um pouco mais de um ano, eu fui, né, a coordenação, em nome de Mara e Jace, me procurou para assumir, né, essa função da antirrábica, inicialmente no SF Esplanada. Posteriormente a gente viu a necessidade de ter um lugar específico, né, uma sala própria para que a gente pudesse otimizar esse atendimento ao paciente, né, e assim com a parceria com o Vera Cruz, né, através do Tiago, a gente conseguiu ter essa estrutura, né? Então hoje, para quem, o profissional, né, que às vezes só encaminha, nunca foi, teve alguns que já foram pacientes, né, foram vítimas, conhece a nossa sala, né? Então, assim, hoje a gente tem uma sala exclusiva da antirrábica, então ela é uma sala separada da sala de vacina de rotina, né? Isso tem feito a diferença para a gente conseguir um atendimento. Então, lá no Vera Cruz, além da pós-exposição, a gente também trabalha com a pré-exposição, né? Então, ressaltar aqui também brevemente sobre esse protocolo, que a gente tem essa parceria com as empresas, né? Diretamente também com o Estado, para oferecer aos profissionais, às pessoas do grupo de risco, médicos veterinários, pessoas que trabalham nas empresas, que têm esse risco ao vírus, né? Então, a gente faz esse tipo de protocolo também, um pouco diferente da pós-exposição. Então, tudo isso, né, através da coordenação da vigilância epidemiológica e do SF Vera Cruz, em parceria com o Estado. Então, fica aqui meu agradecimento pela confiança, né, no trabalho, no nome de Jace, de Mara, né, no nome de Tiago, que está na supervisão, que está na chefia imediata. Então, esse apoio também da unidade faz muita diferença, né? E também agradecer de forma especial a Amanda, né, em nome do Estado, que sempre nos deu esse apoio. Então,
após essa parceria, graças a Deus, a gente conseguiu otimizar melhor esse atendimento. E coloco mais uma vez à disposição, sempre que precisarem, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, que a gente está apto a servir. Agradecer a todos pela participação, pelo empenho, e contamos com cada um de vocês. E até mais. No intento do melhor trabalho, finalizo a nossa videoconferência, deixando um forte abraço a todos e o otimismo de melhor trabalho prestado.